Amém. Amém. Tudo bem com todos? Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo bíblico de Mateus. Hoje é dia 2 de março de mais uma vez, eu entrei também, de 2023. É. Ó Senhor Jesus, alguns séculos atrás, né? 2023. Nós estamos na sequência do livro de Mateus. Nós terminamos o capítulo 11 duas semanas atrás, porque semana passada nós não tivemos o estudo. E hoje vamos continuar com o capítulo 12. Amém. Antes de tudo, vamos fazer uma oração. Amém. Senhor Jesus, amém. Nós te buscamos, Senhor. Sim. Nós queremos receber a Tua palavra, amém. Desfrutar da Tua palavra. Amém. Agradecemos a Ti pela Bíblia. Amém. O Senhor colocou em nossas mãos. Amém. Também queremos pedir que o Senhor coloque no nosso coração. Amém. Senhor, venha falar para dentro de nós. Amém. Senhor, nós precisamos do Teu falar. Sim, Senhor. Amém. Senhor, abençoa-nos nessa noite, amém. Cada um que aqui está. Sim. Também aqueles que nos assistirão o vídeo, sim. Senhor, possam desfrutar do falar do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Mais uma vez declaramos que necessitamos de Ti, amém. Nós dependemos de Ti, amém. Nada somos, nada temos, sim. Senhor Jesus, amém. Só o Senhor pode nos socorrer, amém. Nos abrir a palavra, amém. Por isso nós pedimos, Senhor, abre a Tua palavra para nós, Senhor. Como Espírito e vida, amém. 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 Aleluia. Os últimos versículos do capítulo 11 de Mateus, versículos 28, 29 e 30, dizem o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Então temos um maravilhoso convite do Senhor. Vinde a mim. Amém. Amém, Léa? Vinde a mim. É o Senhor falando para cada um de nós. Amém. No Senhor nós achamos descanso, no Senhor nós achamos alívio. Também nós vamos ser colocados juntos com o Senhor no jugo, né? Nós falamos na semana passada, na canga, para sermos aqueles que servem, aqueles que andam junto com o Senhor. Amém. O Senhor quer estar junto conosco para o nosso serviço a Ele, para andarmos juntamente com Ele. Amém. E agora nós vamos entrar no capítulo 12 de Mateus. Também fala a respeito do sábado. Vamos ler os versículos e depois a gente comenta algumas coisas, tá bom? Vamos lá. Mateus 12, versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém. Aleluia. Então, resumindo aqui nesse episódio, o Senhor estava com seus discípulos e entraram numa colheita, numa seara, e colheram espigas. Sempre que fala de espiga, a gente lembra de milho, né? Mas não é bem milho aqui, tá? Deve ser espigas de trigo, de cevada, alguma coisa assim.
e comeram, porque eles estavam com fome. E aí os fariseus acusaram o Senhor porque era sábado. E, segundo a lei, não podia fazer nada no sábado. E aí surge uma situação, e sempre tem uma lição para nós aqui. Sempre tem uma lição para nós recebermos da palavra do Senhor, né? Então vamos lá, pouco a pouco a gente vai entrando nessa lição. Primeiro, essa questão do sábado se liga aos versículos finais do Mateus 11. O Senhor falou, eu sou o descanso. Então aqui efetivamente o Senhor está mostrando que Ele é o descanso. O sábado significa o quê? O dia do descanso. Então tá, hoje no nosso calendário semanal, o dia de descanso oficial, vamos falar assim, é o domingo, né? E o domingo é o primeiro dia da semana. No calendário judaico, eles faziam o sétimo dia, o dia do descanso. Por quê? O sétimo dia foi o dia que o Senhor descansou de toda a obra. O Senhor fez a criação toda em 6 dias, e no sétimo ele descansou. E aqui, então, para nós é diferente. A gente fala assim, bom final de semana quando chega na sexta-feira, né? A gente engloba o final da sexta, o sábado e o domingo. Só que o domingo, na verdade, é o primeiro dia de uma nova semana. No inglês, o domingo é Sunday. O que é Sunday? Sorvete. Literalmente. É sorvete? Sunday é dia do sol. E domingo? Domingo é dia do Senhor. Vem do latim. Então, em português, para nós é melhor do que do inglês, tá certo? A gente sempre gosta de copiar o inglês, mas no português é melhor. Que domingo é o dia do Senhor. Então, a igreja, no começo, vamos lembrar que a igreja, ela, no começo, era composta basicamente de judeus, mas também depois entraram gentios para a igreja. E o dia que eles celebravam a ceia do Senhor, isso está lá em Mateus, não, em Atos 20, era o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana, com o tempo, ficou o dia guardado para o Senhor. Por isso, no português, dia do Senhor. Não tem problema, vamos falar assim. Se a gente tem o dia de folga, né? No sábado ou no domingo, não tem problema nenhum. É importante fisicamente. Olá, tudo bem? Eles estão chegando agora. Boa noite. Boa noite. Chegou? É importante, até mesmo estudos, né, dizem que é importante você ter um dia de descanso, dentro de 7 dias ter um dia de descanso, ok? Para repor as energias. Então, ou seja sábado, ou seja domingo, não tem importância. Mas aqui a gente vê que os fariseus, eles estavam muito atentos a essa questão do sábado. E isso quer dizer o que para nós? Tá, então vamos ver. Aqui nós vamos ver que o verdadeiro descanso é o próprio Senhor. Amém. Mateus 12. E aí, a lei realmente destinou ou guardou o sábado como o dia do descanso, que eles não deveriam fazer nada. Mas o descanso, o que quer dizer descanso? O que é descansar? Vamos pensar um pouquinho. O que é descansar? Adianta a gente estar na rede e o coração está a 1000? Não tem descanso. Tem descanso? Não. Adianta a gente estar numa cadeira de balanço lá, E a cabeça fervendo. cabeça fervendo, preocupado com tantas coisas e tal. Não é um descanso também. E a gente vai ver aqui que os próprios fariseus,
não estavam descansando nesse dia. Não. Estavam? Não. Mas o descanso foi dado para o povo de Deus como um sinal, uma aliança que Deus fez com o povo. Isso está nos 10 mandamentos, tal, e a gente vai ver mais claramente a respeito disso. Mas é bom a gente ver o porquê o Senhor deu o sábado. Então vamos lá, vamos ler Ezequiel capítulo 20, guardem sempre aqui, né? Cadê minha? Ezequiel 20, 12. Ezequiel? Capítulo 20, versículo 12. Versículo 12? Isto. Show? Vamos ler então. Também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Amém. Então, o sábado não era só para eles descansarem, mas era também um sinal de que Ele, Deus, é o Senhor que os santifica. É o Senhor que separa aquele povo, que torna aquele povo propriedade de Deus. Não é um povo misturado com os pagãos que adoram ídolos, mas é um povo que adora Deus. Então, quando o Senhor fala, para que soubessem que sou eu quem os santifica, esse povo é um povo peculiar, tá? A igreja, nós somos povo de Deus hoje no Novo Testamento. Nós não somos um povo do mundo, nós somos um povo peculiar, um povo santificado. Nós podemos até falar o seguinte, nós somos um povo diferente. Sim ou não? Sim. Nós não estamos aqui para fazer as mesmas coisas que o mundão aí faz, certo? Faz o que quer, segue o que quer, adora ídolos, etc e tal, faz... Não, nós somos um povo de Deus, que quer servir a Deus. Então nós somos um povo santificado. O significado de santificado é separado. Assim como o povo de Israel era separado dos demais povos do Antigo Testamento, a igreja hoje também é um povo separado do mundo. Vamos classificar em duas categorias, o mundão e a igreja. Certo? Nós fazemos parte da igreja. Então nós somos um povo santificado. Amém? Mas tem mais um versículo aqui que nós queremos ler também, é Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Então, esses versículos falam para nós, 5:15, nos lembram porquê do sábado, tá? Ó Senhor Jesus. 15, ok? Vamos lá? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, olha aqui mais um significado do sábado. É para lembrar que o Senhor tirou o povo do Egito. Que o Senhor tirou o povo de debaixo da escravidão. Vocês estão percebendo que o dia de sábado é sempre para lembrar o quê? O Senhor, exatamente. Ou seja, se você não lembrar do Senhor, é vazio. É simples regra. É simples ato exterior. Vamos lá. A origem de tudo, né? Gênesis. Capítulo 2.
Versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É bom lembrar a criação. Quem criou todas as coisas foi Deus. Então vamos lá. O sábado. Qual é o significado do sábado? Vamos lembrar que Deus criou todas as coisas e Ele descansou. Ele teve... Descansar significa ter prazer. Tá? Não é que Deus estava lá, puxa, essa turma deu trabalho, né? Mas Deus encontrou o prazer ali na sua criação, especialmente porque o homem foi criado no sexto dia. Tá certo? Não. E para lembrar também, aí o Senhor falou, lembra também que vocês eram escravos no Egito. Agora vocês podem descansar. Tá certo? E lembra também que eu sou o Senhor que santifica vocês, que separou vocês. Então, vamos dizer assim, nós hoje fazemos coisas que as pessoas falam, mas por que vocês fazem isso? Não necessariamente guardar o sábado ou o domingo, mas por que vocês vão em tanta reunião? Por que vocês oram antes de comer? Por que vocês invocam o nome do Senhor Jesus? Por que esse negócio aí? Por que vocês fazem essas coisas? Porque nós somos um povo santificado. Amém. Nós somos um povo separado. Certo? Então nós fazemos coisas referentes à fé. Nós praticamos coisas que condizem com a nossa fé. Certo? E por isso também nós não fazemos certas coisas que ofendem, vamos falar assim, nossa fé. Mas todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo. Nós somos um povo separado. Amém? Amém? Então esse significado do sábado é muito importante para nós. Precisa ser exatamente um dia, o sábado ou o domingo? Não. Mas nós precisamos sempre lembrar do Senhor. Amém. E aí eu queria aproveitar. Quando nós reunimos aos domingos, no primeiro dia da semana, nós temos a reunião do Partir do Pão. Como eu falei, lá em Atos 20, é nos dito que a igreja estava reunida com o fim de partir o pão, e era o primeiro dia da semana. E partir o pão, eu só vou falar, não vou abrir a Bíblia, tudo mais, mas vou dar as referências, se vocês quiserem anotar, vocês anotam. Mateus 26, nós vamos ver mais para frente dentro desse estudo, tá? Mas em Mateus 26, o Senhor falou assim, o Senhor tomou o pão, falou, fazer isso em memória de mim, né? Tomou, partiu, tomou o cálice, fazer isso em memória de mim, tomou, bebeu, tal, e passou. Então hoje a igreja, quando parte o pão, quando tem a ceia do Senhor, é para lembrar do Senhor. Amém. Essa foi uma ordem que o Senhor deixou, fazer isto em memória de mim. E aí, o primeiro dia, foi o dia que o Senhor ressuscitou. O Senhor morreu numa sexta-feira, e no terceiro dia ele ressuscitou. Qual é o terceiro dia? Sexta, sábado, domingo. Terceiro dia ele ressuscitou. Então, vamos falar assim, é uma excelente maneira de começar a semana. Amém. Verdade. Lembrando do Senhor no partir do pão. Aleluia. E ali, na mesa, tem o pão e tem o cálice com vinho, suco de uva, que representa o quê? A morte do Senhor. Por quê? Se você pegar o seu corpo e separar o sangue do seu corpo, está morto. Então aqui é a morte do Senhor. E o Senhor falou para nós fazermos isso em memória dele dessa maneira. Nossa, mas a morte do Senhor
Paulo falou assim, nós expomos a morte do Senhor. Por quê? Porque 1 Coríntios 11, depois vocês podem ler, a morte do Senhor nos trouxe a redenção. Aleluia. A morte do Senhor nos trouxe a vitória. A morte do Senhor gerou a igreja. Amém? Então a morte do Senhor, ela é vitoriosa. Amém. Então nós expomos a morte do Senhor para todos os principados, potestades, anjos, né, do universo todo. Comemoramos. Quando você tem ali o pão e o cálice separado, Amém. nós estamos comemorando a morte do Senhor. Amém. Foge um pouco da nossa É. ideia das coisas, Esquisito, né? Fica. Foi a ressurreição, né? Morte, comemorar a morte do Senhor. É. Mas aí fala assim, até que ele venha. Então, a morte do Senhor, nós estamos ali lembrando da morte do Senhor, de sua morte, até que ele venha. Ou seja, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo, ele vem. Ele morreu? Morreu. Morreu. Mas ele está morto? Não, ele está vivo. Amém? Deus não está morto. Deus não está morto. Amém. Então, a morte do Senhor é uma morte vitoriosa. Amém. Vamos voltar lá para Mateus. Ó Senhor Jesus. Então, os fariseus, eles aqui falaram para o Senhor, né, no versículo 2 aqui. Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito, não é permitido fazer em dia de sábado. Agora, o que eles fizeram? Eles entraram naquela colheita e estavam com fome. Se eles não comessem, ia ter descanso? Alguém com fome também descansa? Não, né? Eu acho que era o ato, né, que foi feito. Só comer. Então, mas os fariseus estavam de butuca, né? Como diz, né? Sempre. Estavam ali fazendo campana para ver se o Senhor errava em alguma coisa. Ah, comeu lá! Mas o que é mais importante? Eles comerem e terem paz, ou ficarem com fome e não ter paz no dia de sábado? E ainda mais, o Senhor falou para eles assim, olha, versículo 3, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? O que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Aí fala no 4, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os pães que ficavam na mesa, no santo lugar, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então, os fariseus se vangloriavam de conhecer as Escrituras, certo? Mas aqui o Senhor falou, vocês não leram? Então pegou no fígado, né, dos fariseus, deu um golpe bem no fígado dos fariseus. Não lê? Como não lê? A gente lê. Como que a gente não lê? A gente lê. Mas o que Davi fez? Aí a história é a seguinte, o Davi estava fugindo do Saul. Saul queria matar Davi. E Davi saiu às pressas. E tinha um pessoal que saiu com ele. E ele não tinha nem mesmo uma espada. Então, aí ele foi na época ainda era um tabernáculo, né? Onde estava o sacerdote ali que servia, e perguntou para o sacerdote, tem alguma coisa para a gente comer? Que nós estamos com fome, né? Falou, eu não tenho nada a não ser os pães da proposição. Provavelmente os pães que tinham sido trocados já, tá? E deu aqueles pães para eles comerem. Então o Senhor está falando assim, eles comeram do pão lá, e o que aconteceu? Não aconteceu nada, Deus aceitou isso, da parte de Davi e dos seus discípulos. Então Davi era o rei ungido, não era o rei ainda empossado, né?
mas era o rei ungido, tinha a unção de Deus, e ele comeu dos pães. Ele falou: vocês não leram lá? Davi comeu. Vocês esconderam Davi? Eu não entendi do pão. Que pão que era? O pão era um pão que ficava sobre a mesa dentro do templo, vamos falar assim. Só que o templo na época ainda era de uma tenda, tá? E ali os sacerdotes trocavam aquele pão de quando em quando, entendeu? Chamava-se pão da proposição ou pão da exposição. Eram 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel, tá certo? Então, como eu falei, não devia ser aqueles que estavam sobre a mesa no momento, mas devia ser algum que Todo tinha dia tinha que que trocar. Isso. Tá? Não morreu todo aquele sacerdote por causa disso, né? Não. Por causa da vingança de Saul. Saul matou o sacerdote. Então, aqueles pães eram exclusivamente para os sacerdotes, mas o sacerdote deu para eles. Então o senhor falou: olha, vocês ficam pegando as coisas ao pé da letra. Vocês ficam pegando assim a coisa no exterior. Mas o que Deus quer? Qual é o coração de Deus com relação ao sábado, com relação aos pães aqui da proposição? O Senhor quer, o Senhor cuida de nós. Em certo momento o Senhor falou, acho que nós vamos ver aqui, mais para frente, mas não é a lei fria, entenderam? É o significado da lei. Isso que é importante a gente perceber. Ó Senhor Jesus. E mais uma coisa para acrescentar aqui, você leu Ruth, né? Você leu Ruth, né? Deu. Na lei do Senhor também tinha a permissão das pessoas entrarem numa colheita e pegarem os frutos com as mãos, não com foice. Não vai entrar com o trator ali, entendeu? Mas pode pegar com as mãos e nem é permitido levar em sacola, mas pegar o que está à mão ali para comer. E foi isso que eles fizeram aqui. Então, na lei do Senhor tem muita coisa linda que a gente, se tivesse essa prática, se tivesse isso na Constituição brasileira, vamos falar assim, seria muito bom. Mas é o que aconteceu no livro de Ruth. Sim. A Ruth entrou na seara do Boaz, e os trabalhadores de Boaz saíam colhendo ali. Eles não podiam voltar para colher as coisinhas que ficavam meio escondidas, tá? Aquilo que ficava mais escondido era para rebuscar depois, os pobres rebuscar. As viúvas e os pobres rebuscar. Tá certo? Colheu alguma coisa lá, Humberto? Lá, né? Colheu? Jaca ficou. O que você colheu lá? Aqui? A hora que você terminar, você avisa, a gente vai lá colher o que? Vou rebuscar. Você está levando a colheita dele. Aqui. Ô, Caquilo. Então, essa era também isso estava na lei que o Senhor tinha estabelecido, tá? Mas o que a gente precisa perceber aqui é o seguinte: os fariseus praticavam o sábado de uma maneira religiosa, de uma maneira legalista, vamos falar assim. Só tinham a doutrina, mas não tinham a realidade. Então nós vamos ler alguns versículos aqui que eu separei. Vamos lá. Isaías capítulo 1. Então não adianta, vamos deixar bem claro, não adianta guardar o sábado, mas não está nem aí com o Senhor, né? Deu para entender? Guardar o sábado exteriormente, as pessoas veem, são religiosos, tal, mas no coração não está condizente com isso, né? Então, vamos lá, Isaías capítulo 1. Aprendemos isso lá na conferência. Aprendeu, né? Não adianta ser um casal 20, né? É. Né? Ser, 60. Isaías 1:13. Não continueis a trazer ofertas vãs, olha só,
Eles levavam ofertas? Levavam. Mas o que Deus falou das ofertas? São? O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Senhor Jesus. O 14 também, ó. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Tinha aparência, mas não tinha a realidade. Acho que é bom a gente ler o capítulo 29 aqui também. Isso. Isaías 29. Treze. Olha só. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Uma coisa automática, não tem coração envolvido. Certo? A ação não tem necessidade de ser desse jeito. Então, nós, como fala aqui, não podemos honrar o Senhor com a boca e com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. O que os nossos lábios falam deve ser do coração. Nosso coração deve estar ligado ao Senhor. Amém? Então aí, que nós vimos, o Senhor quer habitar nosso coração. O Senhor quer encher nosso coração. Coração é a mente, o que nós pensamos, é a nossa vontade, o que nós decidimos, o que nós escolhemos, a nossa emoção, o que nós sentimos e a nossa consciência. Esse é o nosso coração espiritual. Então, o nosso coração, ele tem que estar cheio de Deus. Se Deus não preenche nosso coração, nós fazemos alguma coisa para Deus, é vazio. Pode ser exterior, mas o coração está vazio de Deus, é vão. É vão. Amém? Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, ele se aborrece, vamos falar assim, até hoje, né? Se nós fazemos algo simplesmente exteriormente e não de coração. Amém? Amém. O Senhor vê o nosso coração. Amém. Outra coisa que eu queria falar do sábado é que o sábado era uma lei ritual e não uma lei moral. Está dando para entender? O que é uma lei moral? Roubar é moral? Roubar é imoral, né? Então, mas estamos falando de coisas morais. Adulterar, matar, tudo isso são questões morais. O sábado era uma questão ritual. Nós entendemos por que o sábado, para lembrar do Senhor. Mas era uma questão formal, vamos falar. Está dando para entender ou não? Tá? Tanto é que algumas vezes o Senhor, no Novo Testamento, ele fala das leis e ele não cita a lei do sábado. Mas não era uma aliança que foi feita? Era uma aliança. Mas até quando? Até a vinda de Jesus. Isso, agora Jesus chegou. Sim. E a maneira que eles praticavam era uma maneira simplesmente exterior. Tá certo? Deus tá... Você pode trazer um carneiro, um boizão, tal.
Se não tem realidade no seu coração, mesmo assim, Deus não aceita. Mesmo no Antigo Testamento, né? Você vê o que Isaías falou aqui, né? Então o Senhor queria o coração deles. E muitas vezes o Senhor fala assim, ó, lá no Antigo Testamento, vocês são circuncidados, mas o coração de vocês não está circuncidado. Então o Senhor nunca quer apenas as coisas exteriores, mas o Senhor quer o coração do homem. Amém. Tá certo? Ele testou Abraão. Testou Abraão. O Exatamente. coração. E aí, então, vamos ler. Mateus capítulo 19. Só para a gente ficar claro também, né, a respeito dessa questão do sábado. Hoje nós precisamos guardar o sábado? Hoje tem gente que discute, que quer guardar o sábado. Tudo bem, pode guardar. Nós não vamos discutir, não vamos brigar com ninguém que queira guardar o sábado, tá certo? Ele crê em Jesus, tal, tudo bem. Então, não tem problema. Mas vamos entender essa questão do sábado. Olha aqui, capítulo 19 de... É 19 que eu falei? Sim. 19 de Mateus, versículo 16. É aquela questão do jovem rico, né, que se aproximou do Senhor. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Olha o que Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta. O Senhor não citou aqui a questão do sábado, citou? Sim, domingo. Não. Então, porque era uma questão ritual. Mas hoje a questão é espiritual. Quando Jesus vem, faz uma mudança de era. E é exatamente o Senhor está aqui no capítulo 12, né? Quem está ali é o Senhor. Qual o problema dos fariseus? O problema dos fariseus é que eles não entenderam, não creram no Senhor Jesus, que Ele era o Cristo de Deus. Mas nós cremos ou não? Amém. Amém. E outra coisa. Então, vamos lá, vamos ler aqui Gálatas. Minha empregada não trabalhava das 18 horas da sexta-feira, nem, Ah, sim. nem pensar. Tem isso sim. Daí isso sol da sexta até do outro dia. Então, inclusive pegando os horários judaicos, né? E não pagava e não recebia dinheiro nesse dia também. Que é uma coisa. Eu tentava pagar ela toda sexta-feira, não. Daí eu tentei pagar ela. Ah, eu ia pagar o seu, agora já não dá mais tempo. Então eu ia pagar a Yolanda. Ah, Yolanda. Gálatas 3, 23. Vamos lá. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, a lei, ela serviu de aio para guardar o homem até que Cristo chegasse. Não é que a lei agora, estou falando da lei moral, agora eu posso matar então, agora eu posso roubar, porque Cristo já veio e tal. Não, não é isso. Eu não vivo pela lei exterior, mas eu vivo pela lei do meu espírito. Amém. Pergunta para o seu espírito se você pode matar, se você pode roubar. Entendeu? Então, quando Cristo vem, não é eu tentar cumprir a lei de uma maneira forçada na minha própria carne, mas é eu ir ao Senhor, eu recorrer ao Senhor, eu viver em Cristo, viver no Espírito, e eu não vou satisfazer a carne, o desejo da carne. Então, a lei, ela guardou o homem até que Cristo veio. Guardou em termos, né? Porque muitos tentaram cumprir a lei e também não conseguiram. Mas imagine se não tivesse a lei,
aí seria uma bagunça total, certo? As pessoas hoje têm lei, mas a bagunça está aí também. Você sai no trânsito, tem lei de trânsito, não tem? Mas se você descuidar, passam por cima de você, não passa? Principalmente você, né? E é isso. Mas, então essa lei que Deus deu lá, ela permanece, mas não como aquela que deve governar a nossa vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que deve governar a nossa vida agora não é uma lei exterior, mas é uma pessoa interior. Amém. É Cristo vivendo em nós. Amém, Senhor. Amém? Amém. E essa lei do sábado chegou até Cristo, cumpriu o papel dela, pronto, chega. Para essa lei ritual, como também algumas outras leis, também acabou. Por exemplo, não podemos comer carne de porco agora? Podemos. Certo? Então, essa lei também acabou. Já cumpriu o seu papel. Precisamos matar um bode para perdoar nossos pecados? Graças Não. Ai, Senhor. Cristo veio. Amém. Eu não aguentava mais aquele limite. Senhor. Amém. E olha aqui. Para valorizar o Senhor. Exatamente. Isso. Aham. Isso. E aí eu quero fazer um parênteses aqui. Né? Tem gente que é bastante, como se diz, apegado aos animais e tal, e pode achar, olha, Deus mandava matar. Mas viu, isso é para mostrar o quanto Deus valoriza você. Senão era você que tinha que morrer. Senão era o seu sangue que tinha que ser derramado. Mas Deus valorizou você do Antigo Testamento, permitindo que um animal morresse no lugar dele. Senhor. E ainda mais, agora, quem morreu em nosso lugar? O próprio Filho de Deus. Amém. Isso até me arrepia, né? Porque olha só que amor de Deus, como Deus nos valoriza. Alguns pegam de uma maneira diferente essa coisa, mas é Deus nos valorizando, Amém. Deus nos amando, Deus nos guardando. Ó Senhor Jesus. Mas vamos lá, Colossenses agora, Colossenses capítulo 2. Versículo 16. 2,16. É antigo? Não, Novo Testamento, Colossenses. É depois de Efésios. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. 2,16. Olha lá. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Cristo veio. Então, comida, bebida, Levítico, certo? Dia de festa, lua nova, sábado, tudo isso era sombra. O que é lua nova? Era uma festa da lua nova, né? Uma vez por mês a lua Havia? troca o ciclo, fazia uma festinha lá. Tinha nos nossos contos, né? Não tem? Não, Não, aí não chegou nessa parte. não. É que foi bem antes do Certo. nessa época aqui da época do Velho Testamento, lá do povo de Israel. Então, no Antigo Testamento que a gente está lendo, Ah, não lemos ainda. Não, não Já chegou, vai chegar né? lá. Crônicas. Não. Já passou. Mas é o seguinte, vamos lá. Tinha muitas festinhas, mas tinha 3 festas principais, É. tá? As festas principais eram a Páscoa, a dos tabernáculos e a... Não. No fermento do pão. Pentecostes. Tá certo? Então, a Páscoa, depois vem Pentecostes, depois vem os tabernáculos. Eram as 3 festas principais. E aí tinha umas festinhas entre... Maravilha. Tá bom?
E tem essa festa aqui também. Amém. Hoje, praticamente, só comemora a Páscoa. O Pentecostes já vi falar. A católica fala isso aí. Hoje, nem a Páscoa nós comemoramos. Mas não no significado, né? Sim. Da Páscoa. Vamos falar assim, a Páscoa, ela tem mais significado espiritual para nós do que um dia específico lá de celebrar alguma coisa. A gente pode até falar o seguinte, a nossa Páscoa pode ser todo domingo, vamos falar assim. Todo partir do pão deve ser a nossa Páscoa. Porque nós estamos celebrando ali o Cordeiro Pascal que foi imolado por nós. Amém. Tá bom? Amém. Então vamos lá. Sim. As sombras, Imagino. tudo isso que está no Antigo Testamento eram sombras apontando para quem? Para Cristo. O sábado aponta para quem? Para Cristo. É uma figura, é uma sombra, é algo assim que dá ideia. Está dando para entender? Quando você vê uma figura assim, olha, eu fui para um lugar que é mais ou menos assim, aí o desenho, você está vendo? Ah, sei, mas esse é o lugar? Não, é só uma sombra, é só uma figura, é só uma ideia. Então as coisas do Antigo Testamento são uma ideia da realidade que viria. Amém. Por isso quando Cristo vem, ele fala que trouxe graça e Verdade. verdade. A realidade veio com Cristo. Cristo, guarde isso aqui, Cristo é a realidade de todas as Amém. Coisas espirituais. Amém. Amém? Amém. A realidade do sábado, quem que é? Cristo. A realidade das ofertas, do bode, do boizinho, todas essas ofertas, a realidade é Cristo hoje. Amém. A realidade da circuncisão é Cristo. Amém. Quando ele morreu na cruz, aquela cruz foi a verdadeira circuncisão. Amém? Então, a realidade do Davi era uma figura do Antigo Testamento. Quem ele representa? Representa Cristo. Salomão representa Cristo. Claro, não estamos falando dos pecados deles, etc. Estamos falando, é uma sombra, né? Algumas coisas. Por exemplo, Salomão falando da sua sabedoria, entendeu? Que ele recebeu de Deus, etc. Isso representa, é uma figura de Cristo, do Cristo que haveria de vir e já veio. A pergunta é, vamos nos apegar às sombras ou à realidade? Realidade. Ok? Então, é isso. Agora Cristo veio. Eu falei, esse é o problema dos fariseus, né? Eles queriam ficar na religião e não entrar em Cristo. Eles não conseguiram entrar na era de Cristo, na pessoa de Cristo, conhecer Cristo, receber a vida de Cristo. Eles não conseguiram, porque eles se apegaram mais à religião. Por quê? Isso também é um engano que o homem tem, porque o homem, ele quer se esforçar para fazer algo para Deus em si mesmo. É o princípio lá de Caim, tá? Então, muitas vezes a gente deixa de desfrutar Cristo e passa a ser uma pessoa religiosa, fazendo as coisas lembra o versículo que maquinalmente aprendeu? Fazendo as coisas automáticas. Não, nós não podemos fazer as coisas automáticas. Nós temos que exercitar nosso espírito. Nosso coração tem que estar envolvido. Nosso coração tem que estar cheio de Cristo. Amém? Então essa é a realidade hoje. Estamos claros com relação ao sábado? Sim, queremos a realidade. Amém. Bom, então o Senhor continuou lá, voltando para Mateus 12 agora. Ó Senhor Jesus. Voltando para Mateus 12, versículo 4, já li. Outra pergunta o Senhor fez para eles, ó. Vocês que são leitores da lei, o Senhor falou, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Os sacerdotes trabalham no sábado, tem que ir lá no templo, tem que ir lá trocar, encher de azeite lá no candelabro, trocar os pães da proposição, fazer o incenso lá do altar de incenso. Tem. Então, eles
Como é que fala aqui? Não lês na lei que os sábados os sacerdotes no templo violam o sábado? Eles fazem trabalho e ficam sem culpa. Vocês leram e não entenderam nada. Eles não recebiam ofertas aos sábados quando Jesus estava pregando Oferta? ofertas? Oferta acho que não, mas eles tinham essas obrigações de fazer no sábado, né? E aí eles trabalhavam, eles estavam lá no templo fazendo as coisas. Por isso que o senhor está falando aqui, ó, eles violam o sábado. Eles não estão lá de braços cruzados, eles estão fazendo alguma coisa. E aí o Senhor fala uma coisa importante aqui, o versículo 6. Pois eu vos digo, né, final do 5, aqui está quem é maior do que o templo. Qual é a realidade do templo? É Cristo. Amém. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Aconteceu isso com Davi, acontece isso com os sacerdotes. O Senhor é maior que Davi, o Senhor é maior que os sacerdotes, o Senhor é maior que o rei, não é verdade? O Senhor é maior que os sacerdotes. E ainda o Senhor fala, se vocês soubessem ou entendessem que o Senhor quer misericórdia e não holocausto, não é uma coisa simplesmente exterior. E aí o Senhor termina falando, porque o Filho do Homem é... Senhor do sábado. Que coisa, né? Ó Senhor Jesus. As coisas de Deus precisam que a gente troque o chip. Não é verdade? Nós precisamos trocar nosso chip. Os fariseus trocaram o chip? Não. E aí eles não conseguiram receber as coisas de Deus. Receber a revelação de que aquele homem que estava ali era maior que o templo, era maior que o sábado, era maior que qualquer coisa que eles conheciam. E ele veio por causa dessa misericórdia para salvar o homem e para alimentar o homem. Não é verdade? Então os discípulos estavam com fome, não pode comer. E aí a gente vai ver mais aqui, né? Tá bom? Aí eu quero novamente fazer essa consideração. Quem estava trabalhando mais nesse sábado aqui? Hã? O Senhor ou os fariseus? Não é verdade? Eles estavam acusando o Senhor, tal. Mas quem é que estava de tocaia ali? Quem é que estava ali preocupado? Quem é que estava ali com o coração cheio de coisa no coração, cheio de ódio no coração? Isso é paz? Isso é descanso? Então eles estavam trabalhando muito mais do que os discípulos do Senhor que estavam colhendo ali para comer. Não é verdade, irmãos? Ó Senhor Jesus. Faltou o que para eles? Realidade. Que não falte para nós a realidade. Amém, Senhor Jesus. Não é nem físico estava tendo, né? Porque estavam lá correndo atrás dos Estavam até correndo. Era para ele estar em casa sem fazer nada. Eles queriam deixar de feito o É. que o Senhor estava fazendo para eles acusar. Então é assim. Vamos pegar esse exemplo. Eles odiavam o Senhor. E o Senhor expôs eles. Vocês não leram? Expõe ou não expõe? Mexeu na ferida ou não? Mexeu. E eles odiavam o Senhor. Isso é descanso. Vamos trazer para nós agora. Tem mágoa no nosso coração? Tem problema? A gente consegue descansar? A gente consegue ter paz? Então, aonde nós devemos procurar a nossa paz? Vinde a mim, Senhor Jesus. todos vós, Amém. os que estáis cansados e e sobrecarregados. sobrecarregados. E eu vos É aliviarei. isso. Irmãos, muitas vezes nosso coração está acelerado, mas não pelas coisas do Senhor, né? Não é verdade? E nós precisamos entregar isso para o Senhor. Amém. Senhor, não quero ficar com isso. Amém. Não quero ficar com mágoa. Não quero ficar com raiva. Não quero ficar com inveja.
não quero ficar com ciúmes. Senhor, tira isso de mim. Amém. Senhor, venha tomar conta do meu coração, morar, habitar em meu coração. Porque se o Senhor habitar ricamente em nós, essas coisas vão sair. Então, uma coisa que o irmão Pedro falou na conferência: o Senhor não tira para depois pôr. Lembra que ele falou uma coisa? Sim, o O Senhor põe para tirar. Amém. Então, receba o Senhor. Deixa o Senhor vir e aquilo que... Sai. Amém? Amém. Entra, Senhor. E eu quero dizer assim, nós precisamos ter muitas experiências dessas. Amém. É ou não é? Sim. Porque ainda nosso coração tem muita coisa. Tem muita coisa. O Senhor teve a oportunidade de entrar no coração desses fariseus. Infelizmente não. Eles não deixaram. Se o Senhor entrasse, se as palavras do Senhor entrassem, essas coisas iam sair do coração deles. Mas eles não deixaram. E a mesma coisa, se a gente não deixar, também nós vamos ficar guardando coisas aí que só vão nos envelhecer mais. Faz mais mal pra gente. Faz mais mal, exatamente. Exatamente, né? Então aí eu queria concluir essa parte aqui. Mateus 7, 2 ou 3, né? O Senhor já tinha falado aqui. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Cabe para os fariseus aqui ou não? Cabe. Você fica vendo aí que está colhendo lá, mas e você está descansando por acaso? Amém, irmãos? Amém. Vou continuar aqui até o versículo 14, pode ser? Então, continuar Mateus 12, porque conclui aqui também, dá um bom exemplo aqui. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Vocês sabem o que é sinagoga? Sinagoga onde eles reuniam para ler as Escrituras, porque na época não tinha a Bíblia assim como nós temos. Então tinha alguns lugares que chamavam sinagoga, onde tinha os rolos lá, e ali eles liam as Escrituras, conversavam, tal. Então era a sinagoga. A sinagoga dizia respeito também às pessoas que frequentavam a sinagoga, tá? Versículo 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Olha só, essa turma tem descanso, gente. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem? Aqui, ó, muito importante. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, esta caiu numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? É sábado, mas a ovelha caiu na cova, vai morrer. Você vai se esforçar para tirar dali ou não? Vai. E, ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. É permitido ou não? Sim. É lícito fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, por isso que eu estou falando que eles não têm descanso, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam A a vida. vida. Ó Senhor Jesus. Estão descansando? Não. É o verdadeiro sábado que eles estão experimentando? Então é isso, irmãos. Aquele homem que tinha uma mão ressequida, né? Podia ser curado ou não? Não, hoje é sábado, não pode curar. E assim como outras ocasiões também. Um cego foi curado. É sábado. Que isso? Que escândalo. Fazer isso no sábado. Ia pular de alegria, né? Se pulasse de alegria no sábado, porque o homem foi... Deus ia achar ruim? Não, mas eles estavam na lei fria, né? Na letra morta, é isso que eu queria falar. Na letra morta. Então vamos ler esse versículo aqui. 2 Coríntios capítulo 3.
Aqui está falando vamos simplificar, da diferença entre a antiga aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A antiga era da lei, né? Na carne. E a nova é do Espírito, tá certo? Então vamos lá, versículo 6. Capítulo 3, 2 Coríntios, versículo 5, o final do 5, vamos lá. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito da vida. Então a letra mata, a letra em si mata, mas o Espírito dá vida. Se a gente lê a Bíblia na letra, muitas pessoas discutem em cima da Bíblia, né? Né? Você vê, né? É bem fácil, né? Aquele versículo caiu bem, né? E aí fica discutindo. Fica um matando o outro, vamos falar assim, né? Um odeia o outro porque não está entendendo o que você está querendo falar, não está aceitando o que você está falando, porque ele está na letra. Ele não pegou o espírito da palavra. Mas a palavra é para dar vida. O espírito da vida. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que colocar espírito. Tem que receber o espírito da palavra, o sopro de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, vamos parar por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então vamos encerrar o nosso vídeo. Deus abençoe.